20 lustros que a lei por justiça pôs-te a testa de um grão município. Desde então tu surgiste na lista, com valor nunca visto a princípio. Salve, salve, Iapina virente, terra limpa de coisas banais, limpa até de ambições triviais, onde Pedro tem culto fervente. Alegria hoje vive nos lábios deste povo que expande esperança e não guarda do ódio os ressábios, mas conserva do afago a lembrança. Salve, salve, Iapina virente, terra limpa de coisas banais, limpa até de ambições triviais, onde Pedro tem culto fervente. A São Pedro pertences de fato, pois seu nome mantens na bandeira. Ele é teu por eterno contrato e foi teu desde a hora primeira. Salve, salve, Iapina virente, terra limpa de coisas banais, limpa até de ambições triviais, onde Pedro tem culto fervente. Salve, flor que visteja na serra, expandindo perfume e frescor. Terra limpa onde os homens da terra colhem frutos de paz e de amor. Salve, salve, Iapina virente, terra limpa de coisas banais, limpa até de ambições triviais, de onde Pedro tem culto fervente. Queremos agradecer a presença da diretora da creche, Paulinha, e do professor Alberto Sabino, ex-secretário, e também diretor de escola aqui presente. Muito obrigado a todos pela presença. Podem sentar-se. Queria convidar o secretário Grijalva Parente da Costa para fazer parte aqui da mesa conosco, secretário de Saúde, Grijalva Parente da Costa. Oi. Nesse instante, nós vamos passar a palavra à senhora presidente da casa, que vai dar as boas-vindas a todos desta conferência. Meu bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com os secretários, com os vereadores, com os diretores de escola, com os conselheiros tutelares, com os membros dos conselhos da criança e do adolescente. É uma satisfação muito grande para essa casa, que é a Casa do Povo, receber uma quantidade de pessoas para discutirmos assuntos de interesse dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Às vezes as pessoas pensam que as crianças, os jovens, estão à mercê, jogados, e não é bem isso. Nós temos, aqui nessa Casa Legislativa, discutido muitas vezes questões relacionadas às crianças e aos adolescentes. Então, nessa quarta conferência que o nosso município está fazendo, no que diz aqui o banner, que você já deve ter prestado bem atenção, Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes. Quer dizer, que é um plano para se desenvolver durante 10 anos, certo? Então, hoje nós iremos colocar no papel, discutirmos, analisarmos o que é de melhor para essas crianças durante esse período que vai acontecer. Então, é muito importante
que cada um que aqui está pense nessas políticas. Pense o que é que vai dizer de melhor, o que é que vai para o papel. Porque depois dele estar lá, colocado no papel, nós vamos à administração e essa casa, que é a casa do povo, vai procurar cobrar todo esse trabalho a ser feito, né? Não é só na defesa, mas os jovens, os adolescentes também têm que cumprir algumas metas, né? Como, por exemplo, estar nas escolas, né? Estar participando de oficinas, estar participando dos seus encontros, enfim. O jovem, ele tem que estar na bandinha de música, ele tem que estar participando dos jogos, ele tem que estar também fazendo alguma coisa para não ter sua cabeça vazia. Porque jovem na rua, adolescente na rua, aí ele vai partir para outro mundo junto com outros que estão aí querendo levar as pessoas para esses caminhos. E eu, como educadora, eu não poderia deixar de dizer o que eu vou falar agora e que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Quem foi meu aluno ouviu muito isso em sala de aula. Eu dizia para os meus alunos, é muito fácil a vida fácil. Ser ruim é muito fácil. Todo mundo chega chamando um jovem para ir beber, para ir passear, para gazear a aula, para fumar, enfim, para tudo. E hoje o que é mais comum, assaltar, roubar, né? Então isso aí é a coisa mais fácil do mundo. Agora, qual é o que chama para dizer assim, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos reunir em equipes, vamos formar um grupo para ajudar os mais idosos? É muito difícil, gente. Ser um grande estudante dá trabalho, precisa estudar. Agora, querer ser uma pessoa digna dá muito trabalho. Mas hoje as portas estão abertas. As escolas estão aí. As secretarias estão aí. Eu não sei quantas coisas a Secretaria de Assistência Social dá, Terezinha, oferece, mas eu queria ter isso em mãos. Porque eu sei que os trabalhos que hoje uma Secretaria de Assistência Social oferece são diversos. E a gente precisa estar porta a porta, casa a casa, insistindo, persistindo para que esse jovem participe. Para que essas mães e pais caiam na real que precisa que seu filho esteja ocupado. Então, em nome da prefeita municipal de Biapina, doutora Marta Ângela, que infelizmente está com a virose, já há vários dias que já está causando até preocupação. Não pôde estar aqui hoje, mas em nome dela, em nome de todos os vereadores, em nome dos 2 vereadores que aqui estão e dos demais que não puderam vir, eu digo a vocês, hoje é um dia em que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, e principalmente vocês jovens, dizer o que é que vocês querem, como é que vocês querem que seja feito esse plano para ser elaborado esse plano decenal, para que vocês depois possam cobrar das autoridades, não só desses que aqui estão, mas dos que virão daqui a mais alguns anos. Então, boa sorte, bom trabalho e sintam-se à vontade. Muito obrigada. Obrigado pela presença aos conselheiros tutelares, também aqui presentes, muito obrigado. Passamos a palavra nesse instante à secretária do Trabalho e Assistência Social, Terezinha de Souza Marques. Bom dia a todos. Eu quero aqui saudar as autoridades, meus colegas de trabalho, secretários, em nome da vereadora Rosário, presidente dessa casa, e, ao mesmo tempo, já agradecer, Rosário, por você nos ceder esse espaço, porque hoje é um momento muito importante para nós, para o município de Biapina, pois estamos aqui reunidos, governo, controle social, sociedade civil, né, todos com o objetivo de garantir a política de direitos da criança e do adolescente. Então, é necessário, muito importante a presença de todos vocês durante todo o evento,
e principalmente a participação, né, para a gente ter realmente essa garantia de direitos. Então, hoje vamos aqui discutir, elaborar propostas, né, e tem que sair muita coisa importante, muita coisa boa, porque quem vai usufruir disso tudo são vocês, os adolescentes, os nossos adolescentes, né? Então, eu agradeço a presença de todos, né? E que tenham uma boa conferência. E eu gostaria da presença de vocês até o final. Muito obrigada. Passamos a palavra à presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Porcina Rosa do Nascimento Neto. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, dizer que é muito gratificante ver cada um de vocês aqui, principalmente os adolescentes, claro, porque essa conferência é de vocês e é para vocês que nós estamos aqui, por vocês. E nós queremos dizer que essa conferência ela é muito importante e nós precisamos da participação de vocês nos planos que vão ser elaborados. E nós esperamos poder contar com a participação de cada um de vocês até o final. Obrigada. Bom, após as falas, nós vamos ter agora uma apresentação cultural, antes de eu desfazer a mesa. Jovens e adolescentes, o grupo Doce Harmonia, que é do Serviço de Convivência do CRAS, que aqui está presente. Nós convidamos então o Natan Augusto no violão, a Sabrina Araújo, a Maria Júlia, a Viviane Aguiar na voz, Daiane Matos e a Francine Maria, voz flauta doce. Como vai ficar acústico, nós pedimos o máximo de silêncio possível para a gente conseguir ouvir os músicos tocando. Tá bom, gente? Vamos então dar uma salva de palmas a essas crianças e vão apresentar os 4 números Aquarela, Depende de Nós, Eu Sei, Asa Branca e Peixe Vivo. Em seguida, nós vamos desfazer a mesa e passar a palavra à conferencista, né, e organizadores do evento para que possam tocar para frente essa conferência. Ressalte que esse grupo está sempre se apresentando onde tem crianças e adolescentes. É um grupo que ensaia, que trata faz os seus números muito bonitos, né? Crianças que decidiram ser músicos, né? Dedicar-se à música. E a presidente aqui nos dando uma informação muito importante, que a banda de música de Biapina, José Bionor de Oliveira, teve a sua lei aprovada, graças a Deus, agora na gestão, logo um dos primeiros projetos daqui da nossa presidente, e cada músico vai ganhar uma bolsa, né, e vai poder também ter o seu local na banda de música municipal. Precisa do microfone aí para a cantora? Precisa não? Vai ficar tudo acústico, né? Vamos lá. Da voz e também a harmonia por conta da diversidade de cada um. Então, assim, nós gostamos do coletivo, então nós esperamos cantar com vocês também. Viu? Um grande coral, combinado? Beleza? Então vamos. Eu vou o microfone para eu, da voz. Voz também, aí o microfone um pouquinho, né? Pegar, captar.
avisa em torno da mão e me dou uma chuva. E se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando com tamanha imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, indo um barco à vela, branco navegando, levando céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, correndo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar no segundo. Tiro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma nave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Ele vai chegar. Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, e o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá. e descolorirá. Agora depende de nós. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam o orvalho, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. Se a vida só
sobreviverá. Agora a música Eu Sei. Vamos lá, gente, canta conosco. Eu sei, tudo pode acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Você diz tchau, eu digo oi. Você diz tchau e eu digo oi. Yeah. Ouviremos agora Asa Branca. Essas duas próximas canções que fazem parte do nosso cancioneiro popular, quem quiser acompanhar na palma também pode. Fica legal porque é um forrozinho, né? Um shot, aí ajuda na palma, né? Asa Branca, depois Peixe Vivo, para encerrar. E para encerrar, Peixe Vivo, não? Sim. Do cancioneiro mineiro, né? Valeu, gente.
Aí a apresentação do grupo Doce Harmonia, Serviço de Convivência do CRAS aqui de Biapina. Aí nesse instante eu vou desfazer a mesa e pedir que fique a presidente do conselho, que vai ler o regimento interno dessa conferência. Presidente do conselho, por favor, a senhora pode permanecer. Os outros, autoridades. Bom, gente, nós notamos também que na plenária hoje tem diversos professores do curso de serviço social, inclusive minhas professoras estão aqui. Obrigado pela presença. E tem também vários alunos das várias turmas de serviço social. Eu quero agradecer a presença aqui da Camila, da Keila, da Kelly, da Claudiana e da Nice, fazem parte da minha equipe de serviço social lá de Ubajara, e também da Jane e da Juliana, também da outra equipe, que está aqui. Então, meninos e meninas, dúvidas, perguntas universitários, viu? Eles estão aí. Igual me disse. Então, com a senhora, presidente. Quarta Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Biapina. Regimento Interno. Capítulo 1. Artigo 1º. A Quarta Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Biapina, Ceará, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizar-se-á no dia 26 de março de 2015, objetivando garantir a implementação da política e do plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes a partir do fortalecimento dos conselhos da criança, dos conselhos de direito da criança e do adolescente. Promover ampla mobilização para reflexão sobre a infância e a adolescência, buscando sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fortalecer a participação da sociedade em geral, em especial das crianças e dos adolescentes, na formulação, monitorando
monitorando a avaliação da política e do plano decenal dos direitos das crianças e do adolescente. Fomentar a criação e o fortalecimento dos espaços de participação de crianças e adolescentes nos conselhos dos direitos, nos serviços, nos programas e nos projetos públicos e privados, dentre outros, destinados à infância e à adolescência. Propor estratégias que promovam o fortalecimento dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente para a implementação da política e do plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Articular os atores do sistema de garantia de direitos para participarem da elaboração e da implementação dos planos decenais estadual e municipal. Capítulo 2, da Comissão Organizadora Geral. Artigo 2º. A 4ª Conferência Municipal será organizada por uma comissão indicada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a seguinte composição: Aurilene Pessoa Romão, secretária do Trabalho e Assistência Social. Ana Célia Tavares Lima, secretária de Saúde. Carlos Rodrigues da Silva, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Maria Joselena Pereira da Silva, Secretaria de Educação. Rocina Rosa do Nascimento Neta, Igreja Batista. Maria de Fátima Souza Gonçalves, Associação Comunitária de São José. Silvani Batista da Costa, STTR, Sindicato dos Trabalhadores de Ibiapina. Maria das Graças Ferreira de Araújo, Pastoral da Criança. Ricardo Lopes da Silva, Conselho Tutelar. Parágrafo único. Apoiará a comissão especial temporária um representante, Patrícia de Paiva Grangeiro e Daiane Magalhães do Nascimento, e as crianças e adolescentes Ana Amélia Silva de Oliveira, Anderson de Oliveira Craveiro, Eugênio Freire Carvalho, Matheus Henrique Araújo Viana, Ranieri Adson Damasceno de Souza, Humberto de Melo Menezes e Vitória Lima de Campos. Capítulo 3, da indicação de delegados municipais. Artigo 3º. Participação da 4ª Conferência Municipal. Crianças, guardando-se a equidade de gênero. Adolescente, guardando-se a equidade de gênero. Conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente. Conselheiros tutelares. Representantes de conselhos setoriais municipais. Representantes de órgãos municipais de políticas de atendimento de criança e adolescente, representantes de entidades de promoção, defesa e controle de direitos de crianças e adolescentes, representantes de universidades, desde que vinculadas aos núcleos de estudos e pesquisas contra a violência contra criança e adolescente, ou outro tema relacionado à criança e adolescente. Juiz, promotor de justiça, defensor público, parlamentares municipais, que são os vereadores, profissionais de educação, profissionais de saúde com atuação direta com criança e adolescente, profissionais de assistência social com atuação direta com criança e adolescente. Capítulo 4º. Artigo 4º. Capítulo 4º é a indicação dos delegados municipais para a 9ª Conferência Regional. Artigo 4º. Cada conferência municipal indicará os delegados para participar da 9ª Conferência Regional da forma a seguir especificada. 4 crianças, 4 adolescentes, 4 conselheiros municipais de direito da criança e do adolescente. 2 conselheiros municipais do Conselho da Criança e do Adolescente, 1 conselheiro tutelar, 6 conselheiros setoriais municipais com atuação na área de crianças e adolescentes, 1 representante governamental de órgãos municipais
de políticas de atendimento de criança e adolescente, um representante não governamental de entidade de promoção, proteção, defesa e controle de direitos da criança e adolescente, um representante de universidade vinculado aos núcleos de extensão, estudos e pesquisas sobre violência contra crianças e adolescentes, um juiz, um defensor público, um parlamentar, um profissional da educação, preferencialmente um professor da educação básica. Um profissional da saúde com atenção direta com criança e adolescente, um profissional de assistência social com atenção direta com criança e adolescente. Parágrafo único. As indicações dos delegados serão feitas pelos seus pares entre participantes credenciados presentes. Artigo 5º. Na mesma oportunidade, serão indicados 2 suplentes por segmento, que só participarão da 9ª Conferência Regional na ausência dos titulares indicados. Capítulo 5. Dos trabalhos da 4ª Conferência Municipal. Artigo 6º. A 4ª Conferência Municipal será presidida pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, para esse fim. Artigo 7. A mesa de instalação e encerramento da Conferência Municipal compor-se-á de acordo com as regras gerais que regem o cerimonial público. Artigo 8º. Compete ao presidente da Conferência Municipal abrir, presidir e encerrar as sessões. Dirigir a saudação aos conferencistas, autoridades e convidados especiais. Para as votações das propostas de moções na plenária, dever-se-á exigir um quórum mínimo de maioria simples dentre os credenciados, sendo aprovados pelas propostas que alcançarem 2/3 dos votantes. Para a indicação dos delegados, a 9ª Conferência Regional se exigirá da plenária quórum mínimo de maioria simples dentre os integrantes credenciados por categoria. Capítulo 6º. Disposições gerais. Artigo 9º. A livre manifestação é assegurada a todos os participantes, inclusive aos candidatos, aos convidados. Artigo 10º. O direito a voto é exclusivo dos delegados. Artigo 11º. A comissão organizadora geral poderá alterar a organização da programação, se necessário, fazendo as devidas comunicações. Artigo 12º. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela comissão organizadora. Nesse momento, eu, como presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, declaro aberta a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigado, senhora presidente. Nós vamos, então, nesse instante, trazer a nossa convidada especial, a conferencista. O presidente vai estar aqui para recebê-la, professora Evânia Oliveira Lucena. Pronto, está aqui o presidente recebendo a conferencista. Passar a palavra, então, a Evânia Oliveira Lucena. Deixa eu dar aqui um último aviso que eu acabei esquecendo. Gente, toda essa conferência está sendo transmitida por videoconferência no site da Câmara Municipal de Biapina. Então, quem quiser ligar para casa, liga aí a câmera, que eu estou aqui na Câmara, as câmeras daqui da Câmara estão pegando vocês, tá bom? Então, está todo mundo no site, está todo mundo na internet, está todo mundo ligado, então não pode nem dizer, mamãe, eu não estava lá, estava sim, está aqui sua foto e eu vi de casa. Então, a Câmara Municipal tem essa facilidade, todas as câmaras estão voltadas para esta conferência.
Bom dia. Aqui é sorrir, você está sendo filmado, né? Gente, olha, mais uma vez eu queria agradecer a secretária, a Terezinha e a Patrícia, por terem me convidado para estar aqui em Ibiapina, e dessa vez numa missão que para mim é muito nobre, que é apresentar a temática da conferência, né, da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Falar da política da criança e adolescente é falar basicamente de uma luta de conquista de direitos, né? E é mais ou menos isso a trajetória que essa conferência traz. Ela tenta trazer, fazer um resgate histórico de até onde nós aqui conquistamos até hoje direitos para criança e adolescente e aonde nós queremos chegar com mais direitos para criança e adolescente, né? A gente sabe... Patrícia, por favor. Quem quer ficar passando é tu, é? Não, tudo bem. Porque nós estamos sendo filmados, né? Então tudo tem que ser tudo não pode ter erro. Então é assim. O tema de hoje é Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, fortalecendo os conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Falar de política, porque hoje nós temos uma política voltada unicamente e exclusiva para os direitos da criança e adolescente. E traçar um plano decenal, como já foi dito aqui pela presidente da Câmara, né, que é traçar um plano de 10 anos do que nós pretendemos ainda conquistar dentro dessas políticas públicas, né, de garantia de direitos para a criança e para o adolescente. Certo? E uma das propostas, assim, já tentando trabalhar, já trazendo como foco, fortalecer o conselho, fortalecer o controle social, fortalecer a participação social dentro dessa conquista dos direitos da criança e adolescente. Certo? Pode passar, Patrícia. Então, essa conferência ela se realiza no momento singular em que se comemora os 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos um estatuto que foi aprovado, né, há 25 anos atrás, para garantir direitos e deveres também, né? E principalmente para trazer proteção às nossas crianças e nossos adolescentes. Isso porque, se falar antes do Estatuto, se a gente pensar como é que eram os direitos da criança e do adolescente antes do Estatuto, simplesmente não havia. A criança e o adolescente não eram reconhecidos como sujeitos de direitos. Eles simplesmente eram reconhecidos como objetos. Certo? Não havia direitos garantidos para nenhuma criança e para nenhum adolescente. E essas conquistas e esses direitos, como é que eles vieram? Como é que vieram os direitos da criança e adolescente? Como foi que foi traçado o Estatuto da Criança e Adolescente? Simplesmente alguém foi lá e deu a ideia, muito, muito bonitinho, e vão aprovar? Não. Houve todo um movimento, uma participação da sociedade, uma participação efetiva de pessoas, de educadores, de estudiosos, de pessoas que militavam na época pelos direitos da criança e adolescente, para que essas crianças possam ter sua proteção garantida na escola, a sua proteção garantida dentro da família, para ele ser reconhecido como sujeito de direitos também dos direitos dos serviços da saúde, para ele também ter sua conquista a direito ao lazer, a sua livre expressão como cidadão. Tudo isso foi pensado e está dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Para ele poder ter o seu celularzinho com 9 anos de idade, né, que tudo isso ainda está em debate, mas para ele poder ser reconhecido como cidadão de direitos, para que ele pudesse ter a sua proteção na sociedade e o Estado assumir como principal responsável de garantia desses direitos, precisou ter um estatuto. Antes do estatuto não existia isso. Certo? E o estatuto, o que é que ele trouxe? Ele trouxe uma mudança nesses paradigmas. Ele trouxe uma mudança nesse conceito do que é ser criança e do que é ser adolescente. Tanto que ele diz aqui, o Estatuto da Criança e Adolescente traz novos conceitos que exigem mudanças de paradigmas quanto aos direitos e à proteção de crianças e adolescentes no contexto brasileiro. Se ele trouxe mudanças, ele é importante. Nós não vamos, de maneira alguma, deixar que ninguém
tire esses direitos das crianças e dos adolescentes. E que mudanças foram essas? Que principais mudanças o Estatuto trouxe para a nossa sociedade em relação à visão, ao olhar, ao cuidado do que seria hoje os direitos da criança e adolescente? Pode passar, Patrícia, por favor. Os paradigmas principais que vieram de mudanças com o Estatuto foi criança e adolescente como sujeito de direito, como a gente já falou aqui agora há pouco, que vocês, crianças e adolescentes aqui presentes, há 26 anos, né, que era o meu caso de algumas outras crianças que estão aqui também presentes, não tinham direitos. Simplesmente não havia esses direitos garantidos. Né? Deixar de ser mero objeto e passar a ser intervenção do Estado, da sociedade e da família. Tem um artigo lá dentro do Estatuto que diz assim: qualquer criança, qualquer cidadão que souber, que tiver conhecimento, ou que vê uma criança em perigo, ele passa a ser responsável por aquela criança. Ele não é mais algo que a gente vê a criança sendo agredida, por exemplo, na rua, por um policial, e ficava por isso mesmo. Não. Qualquer pessoa que vê já pode denunciar, e aquele cidadão que está agredindo aquele adolescente, não importa o que ele tenha feito, ele pode ser punido conforme a lei. Certo? E o que o adolescente fez, ele também vai assumir a sua responsabilidade, mas não sendo apanhando no meio da rua, como se diz, né? Como fazia antes e ficava por isso mesmo. Certo? Outro paradigma que a gente pode ver que mudou, né? Que o Estatuto trouxe como mudança. Crianças e adolescentes como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Isso significa que devem ser criados, educados e assistidos de maneira integral e emancipatória de acordo com seu ciclo de desenvolvimento. Se nós temos hoje essa mudança de paradigma, se nós vemos e reconhecemos, e o Estatuto traz isso, que crianças e adolescentes, eles são peculiarmente indivíduos em desenvolvimento, é porque ele não está completamente formado. Daí a inconstância, né, das atitudes, dos atos de um adolescente, de uma criança ou adolescente. Daí a questão dele fazer, mas não ter ainda a maturidade suficiente para medir as consequências de seus atos. Isso o Estatuto também traz. Como assim, Evânia? Eu queria que tu fizesse um exemplo. Gente, olha, eu vou lá para o Brasil, colônia, ainda quando não tinha nem lei. Certo? Que foi mais ou menos o modelo que existiu até antes de se aprovar o Estatuto da Criança e Adolescente. Antes, se uma criança de 7 anos de idade, ela furtasse, vamos dar um exemplo aqui bem bobo, ela tirou R$10 de um adulto, da carteira de um adulto. E o adulto foi e denunciou, como se fosse já um outro adulto que estivesse cometendo esse furto. Se a criança assumisse, ela disse, fui eu que tirei mesmo, eu tirei o dinheiro. Ou então se ela dissesse, não tirei, mas alguém disse, não, mas ela tirou, eu vi. Ela já tinha que assumir a responsabilidade como um adulto. E ela ia ser punida como um adulto. Ela não era reconhecida que aquele processo ainda ia precisar de um desenvolvimento, de um processo de maturidade dessa criança. Né? Dela saber as consequências que aquilo poderia causar na vida dela. Independente dela ser criança de 7, de 10, de 12, de 18, ou ela ser um adulto de 30, a punição era a mesma. A punição era a mesma. Ou seja, prisão, cadeia. Cadeia. Não era aplicada nenhuma medida de proteção, não era aplicada nenhuma medida socioeducativa, no caso de adolescente. Simplesmente ele já ia ser punido como um adulto que furtou qualquer coisa. Isso o Estatuto trouxe como mudança. Porque até mais ou menos na década de 70, 80, isso ainda funcionava mais ou menos dessa forma. Não com o mesmo rigor do início do século,
mas existia dessa forma. Não havia nenhum tipo de direito e nem proteção. Certo? Não havia esse reconhecimento de pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. E o Estatuto traz isso. Tanto que um adolescente hoje que ele comete um ato infracional, ele vai ser aplicado a ele uma medida socioeducativa para que ele possa assumir o ato que ele cometeu, ao mesmo tempo reconhecer-se enquanto sem desenvolvimento que pode mudar e que pode ser um cidadão melhor. Isso é a medida socioeducativa, não é punição. Né? Nós não vamos punir o adolescente, nós vamos mostrar a ele, ensinar a ele que aquele tipo de ato não deve se cometer, que a sociedade existem regras. Né? Por isso que é aplicado medida socioeducativa a partir dos 12 anos até os 18 anos, o adolescente reconhecido pelo Estatuto da Criança e Adolescente por essa faixa etária, ele cometendo o seu ato infracional, ele vai cumprir uma medida socioeducativa, no caso, sendo reconhecido, né, através da justiça, que ele realmente é o responsável. Certo? Do que antes do Estatuto não existia isso. Ok? Então, já trouxe isso como uma mudança e que várias pessoas hoje, através da mídia, através de vários veículos de comunicação, tentam mudar. Tentam trazer aí a ideia da maioridade penal, né, como uma forma de punir. É a velha história lá do início do século. Vamos punir esse adolescente pelo ato que ele cometeu, porque ele já sabe o que é certo e o que é errado. Claro, uma criança de 7 anos também já sabe. Né? E ela já foi punida anteriormente e já viu que não funcionou. Já se sabe que não funcionou dessa forma. Por isso que tiveram que trazer dentro do Estatuto leis, né, e artigos que trouxesse, que reconhecesse essa criança e esse adolescente até os 18 anos como sem desenvolvimento. E isso não está só dentro do Estatuto, não. Isso também está reconhecido em artigos científicos, né? Tem vários estudiosos ainda hoje que sabem a questão do desenvolvimento da mente e a questão também orgânica, a necessidade orgânica, que impulsiona o adolescente a cometer atos. Hormonal, tem uma série de outros fatores que faz com que ele seja uma pessoa reconhecida como uma pessoa em desenvolvimento. Não é somente a questão do reconhecer o que é certo, o que é errado. Isso aí, pode perguntar a uma criança de 6 anos que ela já vai saber te responder. Certo? Então, discernir o que é certo e o que é errado não é critério para que a gente possa dizer que alguém já possa ser punido pelo ato que ele cometeu. Tá bom? E o Estatuto traz isso. Outra mudança. Crianças e adolescentes com prioridade absoluta. Marco referencial e legal para toda e qualquer discussão política e o reconhecimento do valor projetivo das novas gerações. Prioridade absoluta. É prioridade, sim, nós termos dentro das nossas políticas públicas, dentro dos nossos serviços, dentro da fiscalização, dentro do orçamento, em tudo que se fala que é em relação a atendimento à criança e adolescente, trata-se de prioridade. E o Estatuto também traz isso. Certo? Traz essa mudança. E quem é conselheiro está exatamente assumindo o papel de conselheiro para também garantir esse marco aqui que o Estatuto traz. Garantir esse atendimento prioritário dessa criança e do adolescente em todos os atendimentos e todos os serviços, principalmente na área dos serviços públicos. Pode passar, Patrícia. E o plano decenal? O que seria o plano decenal? Para que nós vamos criar um plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes? Para começo de conversa, nós temos um direito, nós temos uma declaração internacional, Declaração dos Direitos Humanos internacional somente das crianças e dos adolescentes. E o Brasil, ele faz parte, né, ele é membro dessa Declaração Universal Internacional dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente. E essa Declaração Universal, ela é exatamente para padronizar em nível mundial tudo isso que vem dar direito à criança e adolescente. Criança nenhuma no mundo deveria estar passando fome ou deveria estar fora da escola, porque está lá dentro da Declaração Universal dos Direitos Internacionais. E pensar no plano decenal é justamente tentar
fazer com que garantir que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente internacional se cumpra aqui no nosso país também, certo? Então, principal objetivo. O plano tem como principal objetivo garantir a implementação da política dos direitos humanos de crianças e adolescentes a partir do fortalecimento dos conselhos de direitos da criança e adolescente. Quando o plano traz como principal objetivo, além da implementação, o fortalecimento do conselho, é porque alguém precisa garantir que isso funcione. Só estar no papel não é garantia, a gente sabe disso, não é? Só ter uma lei, a gente trazer essa lei, mesmo que a gente carregue a lei, o estatuto dentro da bolsa, dia e noite, leia dia e noite, entenda dia e noite, mas se eu não implementar o que está ali dentro, de nada vai servir. E como é que eu posso garantir a implementação dessas leis? Através da fiscalização, através do controle social e da participação de todo mundo nesse processo. Por isso que fortalecimento dos conselhos de direito da criança e adolescente é um dos focos principais para fazer a implementação do plano decenal. Ok? E o que é que a gente precisa fazer, então? Eu estou sendo bem rápida, certo? Quem tiver dúvidas vai tirar no final, está dando uma pausa aqui. Porque depois nós vamos aprofundar cada item desse que eu vou apresentar agora, tanto do fortalecimento dos conselhos quanto dos eixos, nos trabalhos de grupo, que vai ser depois dessa minha fala, certo? Aí lá no trabalho de grupo a gente vai poder aprofundar cada item desse aqui que a gente vai falar, tá bom? Então vamos lá. Contextualizando a legitimidade dos conselhos e a necessidade de ter conselhos fortalecidos. A principal forma encontrada para fortalecer os conselhos seria através da participação popular, como eu acabei de falar. Não tem outra forma da gente poder garantir fiscalização, da gente poder garantir implementação e efetivação de políticas públicas se a gente não tiver uma participação popular efetiva, se a gente não tiver a participação de todo mundo nesse processo. E como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo participar? É só ir na rádio denunciar? É só postar na rede social o que está errado? Não. É participar da conferência. Participar da 4ª Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente é uma forma de você estar garantindo a sua participação nesse processo. Aqui vocês vão elaborar propostas. Que depois vai para uma instância estadual, que depois vai para uma instância federal. E lá pode virar uma lei. É uma participação efetiva? Você vai dar a sua opinião a respeito daquilo que está funcionando e daquilo que não está funcionando e como pode funcionar melhor. Eu, criança, eu, adolescente, eu sei melhor até do que um adulto. E se eu der minha opinião, e se eu disser como aquilo deve funcionar melhor, eu estou garantindo a minha participação nesse espaço aqui. Por isso que é importante a gente ter a presença de vocês numa conferência. Não adianta a gente reunir aqui só os educadores, só os trabalhadores, né, e pensar pela criança e pelo adolescente se a gente não ouvir também o que vocês têm a nos dizer. Certo? Isso também é uma forma de estar participando. E a participação popular, ela se dá também, e está lá dentro da nossa Constituição Federal, e foi a Constituição que traz esse marco, né, também, de efetivar a participação social, através dos conselhos e de fortalecer ainda mais os conselhos, de forma organizada e representativa. O conselho, ele é nada mais nada menos do que uma maneira da população, juntamente com o governo, se sentar e debater e discutir política, fazer política pública. Ambos vão dizer o que está melhor, o que está ruim, como é que pode fazer, vão discutir e ali vai sair uma deliberação que é uma proposta. A conferência é um macro, vamos dizer assim, é um espaço macro de deliberação dessas propostas do Conselho. Por isso que a Paulcina está aqui, representa a presidente do Conselho, ela todos os meses se reúne com os conselheiros. E todos os meses ela tem uma agenda de tarefas que o Conselho faz. Quando ela diz, vamos fazer uma conferência, vamos realizar uma conferência,
ela nada mais, nada menos está garantindo um direito de participação de todos, de toda a sociedade, na efetivação desses direitos. Ela poderia muito bem ter feito isso em portas fechadas lá com o conselho dela. Mas isso não seria participação. Isso não seria um exemplo de democracia. Democracia não é só ir lá na urna votar e escolher meu representante. Democracia é eu poder estar aqui participando efetivamente da elaboração de uma política. Certo? Então, a participação popular, ela veio por meio das organizações representativas e é um mecanismo essencial na elaboração e na fiscalização das políticas públicas. A gente falou aqui. O diálogo entre governo e sociedade é uma possibilidade real nos espaços dos conselhos, para deliberar a política que assegure os direitos dos segmentos populacionais representados na atuação dos conselhos. Nesse sentido, a existência de conselhos fortes, representativos de governo e sociedade, apresentam condições primordiais para alcançar os objetivos da implementação das mudanças e de paradigmas no contexto dos direitos e efetivação dos direitos da criança e do adolescente, conforme o ECA, e cumprir o que prevê a Constituição quando institui a democracia participativa. Ou seja, em outras palavras, foi o que eu já falei aqui de uma forma até mais clara. Garantir o fortalecimento do conselho não é somente a gente dar o nome lá no conselho, ou alguém me indicar para ser conselheiro, e eu ir uma vez no ano, marcar a minha presença lá e ir embora e realizar uma conferência de 2 em 2 anos. Não. Para eu ter um conselho fortalecido, eu preciso ter membros engajados naquela causa, que no caso aqui a gente se refere principalmente aos direitos da criança e do adolescente, que goste, que conheça e que queira cada vez mais efetivar direitos para essa categoria, que no caso são vocês, né, criança e adolescente, e que também possa estar garantindo espaços democráticos de participação. Porque não adianta só o conselho se reunir uma vez no mês e dizer que isso também está fazendo algum tipo de trabalho de fiscalização. Não. Ele vai criar uma agenda, né, de como vai se efetivar isso. E aí vamos ver mais adiante como é que a gente vai fazer isso. Porque falar é bem bonitinho, né, Porcina? Mas na hora de fazer, vamos lá, vamos passar. Desafios para o fortalecimento dos conselhos. Muitas vezes observam-se alguns obstáculos, muitas vezes não, sempre. Observamos obstáculos que dificultam a atuação dos conselhos e a efetiva democratização dos processos de formulação das políticas para crianças e adolescentes, dentre eles. Uma das dificuldades que nós temos hoje para um conselho funcionar e funcionar bem é a questão da estrutura dos conselhos. Para um conselho funcionar bem, ele deveria ter, primeiramente, uma sala adequada com um mobiliário, né? Porque os conselheiros podem até se reunir no meio da rua, pode até fazer uma rodinha ali debaixo da mangueira, né? E fazer uma reunião, podem. Só que eles têm documento, eles têm registros, eles precisam registrar o que é colocado, né? Eles precisam também ter, de certa forma, um espaço para que haja um debate. Eles precisam que a população também seja convocada, poder receber essa população, né, as pessoas. Então, nada melhor do que ter um espaço para esse conselho, uma estrutura para esse conselho poder se reunir e colocar suas atividades em prática. Né? Então, a primeira dificuldade é ter um espaço adequado. E a gente pensa que é uma coisa tão simples, mas não é. A gente nunca consegue efetivar uma estrutura adequada para os conselhos funcionarem. Porque não existe recursos públicos e orçamento para isso. Tudo que a gente vai fazer tem que ter recurso. Para eu comprar uma mesa com birô, ter uma sala com uma tranca, que seja o tempo todo limpa, e eu preciso ter material para isso, eu preciso ter dinheiro para isso. Né? Até porque os conselheiros, eles são voluntários. Eles já vão fazer o seu trabalho de forma voluntária. Nenhum conselheiro é remunerado. Né? Então, ele já tem que ter pelo menos um espaço onde ele possa sentar, debater, fazer o seu registro de atividades, né? E guardar esse material e também torná-lo depois público. E tem toda uma rotina de trabalho. Então, para que haja essa rotina de trabalho, é preciso que haja também uma estrutura adequada para esse conselho funcionar. A outra dificuldade seria a articulação com os outros segmentos. A gente pensa também que é bem facinho, mas não é.
conselheiro, primeiro ele já tem que deixar a sua atividade de lado para ir se reunir no conselho. Depois, para ele fazer essa articulação, eu ir lá na saúde, eu ir lá na educação, eu ir lá na creche, eu ir lá na cultura, passar lá pela assistência social, ver como é que está funcionando o serviço de convivência, me articular para que as pessoas entendam o que é o papel do conselho, entendam como é a função do conselho. Isso requer tempo, preparo, dedicação e, principalmente, encontrar pessoas do outro lado que queiram me receber, que queiram me ouvir e que aceitem o que a gente tem para levar. Isso é outro desafio. Desafio que a gente vai ter que pensar aqui como é que a gente pode até superar isso. Planejamento estratégico. Planejar. Quando a gente vai viajar, a gente tem que planejar, né? Eu vou viajar amanhã, então eu tenho que pensar que horas que eu vou arrumar minha mala, o que é que eu vou botar nesta mala, né? Como é que eu vou fazer para me deslocar, onde é que eu vou conseguir dinheiro. Tudo isso eu tenho que planejar pelo menos com antecedência. Mesma coisa é o conselho. Se o conselho vai ter que cumprir uma agenda, ele vai ter que cumprir uma rotina de trabalho, ele vai ter que criar também o seu planejamento estratégico. Ele vai ter que criar uma forma de pensar do que nós vamos fazer durante o ano de 2015 e como nós vamos trabalhar nesse ano. Então, nós vamos planejar visitar todas as escolas do município, seja ela particular ou pública, para fiscalizar as condições das instalações e também ver como é que está o quadro de funcionários, se estão todos capacitados, se os nossos professores estão capacitados, estão participando são pessoas qualificadas, se a educação está garantindo essa qualificação. Nós vamos fiscalizar isso aí. Então, para poder fazer isso, eles vão ter que criar o seu planejamento. Como vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, que recursos vão precisar, né? Se vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso é o planejamento estratégico. É fácil você fazer isso? Não. Vocês têm esse tipo de planejamento? Até tem, mas às vezes não funciona, né? Então, é outro desafio, é outra dificuldade. Porque a gente já conta com pouco recurso, com pouca estrutura adequada, com pessoas voluntárias para fazer esse trabalho e ainda tem uma articulação fragilizada com a sociedade. Então, se eu não tenho nada disso funcionando, meu planejamento com certeza também vai ser frágil, não é? Eu posso até planejar, mas na hora de executar eu vou ter tantas dificuldades que eu acabo fazendo de 10 ações que eu planejei, se eu fizer uma já está de bom tamanho. Que a conferência, por exemplo, com certeza já foi uma conquista lá no teu planejamento. A publicização dos atos do conselho. Não basta só eu ir lá fiscalizar, não basta só eu deliberar. Eu preciso também tornar público aquilo que o conselho deliberou. Todos precisam saber. E é uma dificuldade. Porque ou a gente coloca num flanelógrafo e alguém vai lá e lê, quase ninguém, né, faz isso, mas a gente tem que ter esse hábito de registrar, criar a ata, faz a resolução e depois publiciza. Os conselhos nacionais e os conselhos estaduais, eles usam os diários oficiais, né? Quem tem interesse, é só abrir no site o diário oficial e consegue baixar as resoluções. Por exemplo, o CONANDA, ele publicizou e publiciza todas as resoluções. Então, a resolução mais baixada e mais consultada é aquela que trata sobre o Conselho Tutelar. Todo mundo, pelo menos os conselheiros, gestores, né, e pessoas interessadas, vão no site do CONANDA e baixam a resolução. É uma forma de estar publicizando e tornando aquilo público. Os conselhos municipais também precisam criar esse tipo de atos, né, de tornar público as suas resoluções, as suas deliberações. Pode ser através de sites, pode ser através de um flanelógrafo, onde ele vai imprimir e deixar lá à vista para todo mundo ver. Pode ser através... tem pessoas que usam também a rádio, sei.
O fato é que tem que criar-se estratégias para poder publicizar esses atos, certo? Todas as deliberações do conselho. O funcionamento do conselho, né? Criar a rotina para esse conselho funcionar. Manter esse conselho sempre ativo e participativo. É outra dificuldade enorme. Primeiro porque são quantos conselhos aqui, conselheiros? 8? 8. Lá no regimento interno do conselho, certamente tem, para cada 3 ausências nas assembleias ordinárias, ele deveria já estar fora. Tem conselheiro que passa quase o ano todo sem ir. Né? Só vai, às vezes, para assinar, quando é algo muito importante, porque senão perde um recurso. Então, se eu assumir o compromisso de ser conselheiro, ou se eu fui indicado pela minha entidade que eu represento, porque a entidade me vê como uma pessoa que posso representar a entidade, posso brigar e garantir os direitos da criança e adolescente, eu tenho que fazer valer isso. A minha participação para poder esse conselho funcionar. Não adianta eu ter um conselho se eu não tenho conselheiro. Não é? E o reconhecimento do conselho pelos gestores públicos. São pouquíssimos os gestores que reconhecem o papel do conselho, que realmente dá a devida importância que o conselho tem. Para a gente ter ideia, quando o Estatuto da Criança e Adolescente propôs a criação de um conselho da criança, do Conselho de Direito da Criança e Adolescente, o cargo desses conselheiros, eles são voluntários, sim, mas eles devem ser reconhecidos como autoridades no município. E o gestor já deveria, inclusive, entregar um título de autoridade, a partir do momento que ele toma posse. Ele até recebe esse título, ele recebe a nomeação, é feita uma portaria, o prefeito reconhece, no caso aqui a prefeita, só que a autoridade, ninguém dá. Ninguém dá esta autoridade para o conselho. O conselho tem que ficar mendigando. Nós queremos uma cadeira para o conselho. Não, vai lá na educação tem. Não, vai. Ninguém dá a devida importância para este conselho. E ele tem uma enorme importância. Quando eu converso com as nossas unidades da assistência social, porque eu sou assistente social e eu trabalho na área da assistência social, e uma das coisas que a gente mais fortalece na questão da articulação é se articular com os conselhos, tanto o Conselho Tutelar como o Conselho da Criança e Adolescente e os demais conselhos, é exatamente trazer o conselho para perto dos serviços, da execução do serviço. Porque ele não está lá apenas para fiscalizar o que é ruim, não. Eles estão lá para fazer valer o que também é bom, o que é realmente importante. Às vezes os conselhos são interpretados, os conselheiros são interpretados como pessoas que vão lá apenas para ver o que não está funcionando e o que é ruim, denunciar. Não é esse o papel do conselho. O papel do conselho, pelo contrário, é ele ser um grande aliado de quem está executando o serviço e, no caso, um grande aliado do gestor público. Porque ele vai fazer com que o serviço funcione de forma adequada. Ele vai, junto com o gestor, fortalecer o orçamento, ele vai, junto com o gestor, fortalecer a rede de proteção, né, a rede de oferta de serviços. Então, ele é um aliado do que propriamente um inimigo do gestor. Mas os gestores, eles, infelizmente, ainda, a maioria, não estou generalizando, mas existe ainda a dificuldade do gestor trazer o conselho mais para perto, de tornar esse conselho, de fato, seu aliado. E o conselheiro, por sua vez, também se tornar um aliado do gestor. Porque tem uns também, não estou falando nem do caso de Ibiapina, que eu não conheço a realidade de Ibiapina, estou falando no modo geral. Tem conselheiro também que se aproveita da sua função de conselheiro e passa a ser um opositor. E ao invés de fazer política pública, ele faz outro tipo de política. Política partidária, que não é o papel do conselho. O papel do conselho não é fazer política partidária. O papel do conselho é fazer política pública para garantir o que está lá dentro da lei. No nosso caso aqui, o Estatuto da Criança e Adolescente. E a outra seria a diversidade na formação dos conselhos. A diversidade é justamente a questão da paridade. Nós temos 8 conselheiros, 4 são representantes do poder governamental, 4 é do poder
não governamental. Essa paridade, que a gente chama de paridade, porque são 4 membros e 4 membros, ambos com olhares diferentes, com representações diferentes, né? Vai representar a saúde, o outro vai representar a cultura, o outro vai representar a assistência e o outro vai representar a parte do orçamento, as finanças. É lá do governo. São órgãos diferentes, são pessoas diferentes, representantes diferentes que vão poder debater juntamente com a sociedade civil, que pode ser os adolescentes do Grêmio, juntamente com da associação, com o sindicato e com a igreja. 4 representantes da sociedade civil que vão trazer propostas para serem debatidas pelo governo. E vice-versa. O governo que vai trazer propostas para apresentar à sociedade para poder ser debatido e ali chegar a um resultado que vai favorecer a quem? A criança e o adolescente. Essa diversidade é o que faz realmente valer o funcionamento do conselho. Se eu tiver nas reuniões só pessoas do governo, porque a sociedade civil se omitiu, não quer ir participar, é longe, tem um custo, eu estou muito atarefada, tenho tanta coisa na minha casa para fazer, e não dá tempo mais para reunião. Então, eu não vou ter debate. Mesma coisa é o poder público. Está lá só a sociedade civil e o poder público não tem tempo não, porque hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que é tanta coisa para fazer lá no poder público, né, que não dá tempo eu participar das reuniões e debater efetivamente o que é o direito da criança e adolescente. Então, quando eu não tenho esse debate entre as duas partes que está lá representando o conselho, eu fragilizo esse conselho. Eu só vou ter uma parte trabalhando. E a troca que é interessante. A troca entre um e outro é que vai fazer realmente valer aquilo que precisa chegar lá na criança e adolescente. Então, são esses os principais desafios para que o conselho fique forte, para que a gente tenha um conselho da criança e adolescente fortalecido. E aí vem o plano decenal para pensar como implementar e como trabalhar todos esses desafios dentro de um plano de 10 anos. Plano decenal como perspectiva para o fortalecimento dos conselhos de direitos nos 3 âmbitos federativos. Como é que o município pode fazer para fortalecer o seu conselho, o Estado pode fazer para ter os seus conselhos fortalecidos e a União pode fazer para ter os seus conselhos fortalecidos. Porque nós temos conselhos municipais, conselhos estaduais e conselhos nacionais. Mas todos trabalham por um único objetivo, que é o direito da criança e adolescente. E todos têm as mesmas dificuldades. Então, como é que eu posso implementar o plano decenal, né? Como a implementação do plano decenal pode contribuir para o fortalecimento dos conselhos? O que eu posso colocar, o que é que eu posso propor dentro desse plano para a gente ter conselho mais fortalecido? A outra questão seria, quais são as principais potencialidades e fragilidades frente ao desenvolvimento do plano decenal? O que é que eu tenho aqui na Ibiapina, aí eu trago para cá. O que é que vocês têm aqui em Ibiapina que já está bom, que deve ser mantido, e aquilo que precisa ser melhorado e colocado dentro do plano, como meta para ser atingida, tanto na saúde, como na educação, como na cultura, como na assistência e principalmente no funcionamento desse conselho, dessa participação popular, para garantir e efetivar essa participação popular através dos conselhos. E quais são as estratégias para enfrentar as fragilidades apontadas? Se eu identifiquei que algo tem que melhorar, eu posso propor como eu posso melhorar isso. Né? A minha auxiliar saiu. Deixa eu só... Nós estamos sendo filmados. Vamos lá. Isso aqui é o que vão ser trabalhado nos grupos, logo daqui a pouquinho. A gente vai terminar aqui, daqui a 5 minutos eu termino de apresentar os eixos. E aí vocês vão para um lanche, comam bastante, porque depois nós vamos voltar para cá e vamos trabalhar em cima dos eixos. E só vamos embora depois que todos os eixos foram trabalhados,
apresentados e fizer a eleição dos delegados que vão participar da próxima conferência, que é a conferência estadual. Certo? Então, vamos lá. Eixo 1. Promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Como pensar nessa promoção dentro de um plano decenal? Primeiro, vamos entender esse eixo. O que seria essa promoção dos direitos da criança e do adolescente? Pensar em promoção é pensar em oferta de serviços. Eu estou promovendo direitos. E quais são os direitos? Ter uma educação com qualidade, não é assim? Ter creche para todas as crianças até 6 anos de idade, não é? Ter serviços de saúde voltados para crianças e adolescentes, tanto na unidade base como na unidade de médio atendimento, que eu acho que é médio o nome que fala na saúde. Ter serviço de convivência voltado para esse público na área da assistência. Ter conselhos tutelares funcionando e ativos e fortalecidos. Embora o conselho tutelar não oferta serviço, ele defende os direitos. Né? Quem oferta serviço mesmo são as nossas políticas públicas que estão lá na ponta, com a escola, com o serviço de convivência, com a unidade básica de saúde, com a quadra de esporte, com o parquinho para a criança lá na praça, com as atividades culturais, para ele poder fazer a sua livre manifestação cultural e dar aquele carinho na alma, como fizeram aqui agora há pouco, né? Porque adolescente tem esses talentos, e os talentos podem trabalhar desde cedo. Isso é a melhor forma que a gente tem para colocar, realmente, para inserir e garantir a proteção desse adolescente e torná-lo protagonista na sociedade. É uma forma de estar também garantindo a sua participação, né? Como não ter adolescentes infratores, como não ter adolescentes usuários de drogas. Tudo isso a gente tem que pensar nesse plano. E que serviços podem garantir isso? Quais são os serviços que tem que ter no município para garantir isso? E tudo isso quem vai pensar é o pessoal do eixo 1. É nessa promoção desses direitos, certo? Na oferta desses serviços. Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado. Esse adolescente, ele é um cidadão que tem que ter os seus direitos respeitados. Né? É muito comum, eu vou só dar uma pausa aqui na minha fala, na apresentação, só para dar um exemplo. De, às vezes, os pais não permitirem que o adolescente vá, vamos dar um exemplo aqui. Não sei se é o hábito de vocês, mas ir para quadrilha, dançar quadrilha para se apresentar. E às vezes tem um pai que diz, não, meu filho não vai. Tem 15 anos, essa fase não é para ir apresentar, não é para dançar em quadrilha, não, é para estudar. Ele tem que estudar, esse negócio de quadrilha aí eu não quero não. Um pai que faz isso, ele está violando o direito de um adolescente. Dele poder se manifestar nas suas atividades culturais e na sua livre expressão. Então, a gente tem que fortalecer esse diálogo com a família a respeito também até que ponto essa autoridade familiar ela pode interferir nos direitos da criança e adolescente. Ele tem que garantir, sim, a proteção. Tem. Ele tem que garantir a permanência desse adolescente, a manutenção desse adolescente na escola. É obrigação da família, é um dever da família. O dever do Estado é estar lá ofertando o serviço. E o dever da família é garantir a participação dele naquele serviço, a manutenção dele naquele serviço. São direitos que estão dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive. Então, a partir do momento que ele nega o direito de uma criança ou adolescente de ir para a escola, de se manifestar de forma na sua cultura, nos seus direitos, inclusive étnicos, raciais, na sua questão da orientação sexual, ele está violando o direito da sua criança ou adolescente. E aí tem algo que tem que se pensar de como fortalecer esse diálogo. De como realmente a gente pode garantir que essa criança, esse adolescente, não só tenha o serviço ofertado pelo Estado e pela sociedade, mas também a família garanta a sua participação nesses espaços. Pode passar. Proteção e defesa dos direitos. Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados. A partir do momento que a gente falou aqui agora há pouco, tem a promoção. Existe lá, o serviço está ofertado, mas está havendo uma negação
está havendo uma violação na permanência dessa criança, desse adolescente dentro do serviço. Então, a gente tem que pensar em como defender os direitos dessa criança e desse adolescente. Não adianta eu ter o serviço se a criança não está conseguindo ter acesso ao serviço. Se ele não está conseguindo ter acesso ao serviço, é porque o seu direito está sendo violado de alguma forma. Então, eu preciso pensar, aqui nesse eixo 2, nessa proteção. O que eu preciso ter na minha sociedade? O que eu preciso ter na minha família? E o que eu preciso ter aqui no município de Ibiapina para garantir a proteção e defender esse direito desse adolescente, dessa criança, poder usufruir desses serviços. Então, aqui é o eixo 2, certo? Vem a proteção. Aqui entra os conselhos, entra o conselho tutelar, entra o conselho da criança e adolescente, entra os órgãos da justiça e entra principalmente a família e a participação dos adolescentes nos espaços onde ele pode se manifestar livremente. São só as dicas que eu já estou dando, tá bom? Eixo 3 é o protagonismo e a participação de crianças e adolescentes. Hoje o que nós temos aqui, pode-se dizer que é um exemplo de protagonismo de adolescentes, crianças e adolescentes, dentro da formulação de uma política pública. Então, uma das coisas que foram criadas são as conferências, né? Os núcleos, os NUCAs da vida, os grêmios das escolas. Então, todo o espaço onde o adolescente pode participar e livremente manifestar a sua opinião, ele está sendo ali um protagonista. Ninguém está falando por ele, ninguém está fazendo por ele. Ele está fazendo por ele mesmo e pela sociedade. E pela própria geração, próxima geração que vai vir. Se eu não conquistei para mim, eu posso conquistar para a nova geração. Porque eu quero isso de melhoria para nossas crianças e para nossos adolescentes. Eu não quero só para mim. Eu quero para toda uma população que merece ser tratada com seu devido respeito. Né? E ser reconhecida como um cidadão de direito. Então, fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados. Ok? Vamos lá para o eixo 4. Controle social da efetivação dos direitos. Controle social é conselho. Falar de controle social é falar de conselhos. São os conselhos, algumas ONGs também, ouvidorias, defensorias, que fazem o controle social. Então, se eu quero efetivar o controle social, eu preciso primeiramente pensar o que é que eu tenho de controle social já no município e como eu posso fortalecer esse espaço. Né? E como eu posso fortalecer esses conselhos para que realmente se efetive esse controle social. Então, é fortalecimento de espaços democráticos de participação e controle social, priorizando os conselhos de direitos da criança e do adolescente. Pode passar, Will. E esse é o nosso último eixo. Não, último? É. O último eixo, que é a gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Falar de política pública, nós temos que ter o órgão gestor. Nós temos que ter uma gestão. Certo? Uma gestão de tudo isso. E como é que é fazer a gestão de um plano decenal? Primeiramente, a gente vê a questão orçamentária. Segundo, garantir orçamento para que tudo aquilo que a gente pensou em relação à promoção, à proteção, a controle, a protagonismo, o poder público, ele também é responsável de garantir recursos. Por isso que já foi criado, existe, já está instituído, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E nesse fundo tem orçamento para garantir tudo isso, sem perdas de custos. É uma das formas da gente estar fazendo gestão. A outra, ter pessoas capacitadas e qualificadas para estar à frente desses serviços. Se eu quero ter uma educação com qualidade e eu quero garantir que aquela criança, de fato, se desenvolva lá através da educação, do serviço de educação, eu tenho que ter professor qualificado. E quem vai qualificar esse professor?
Quem vai garantir a qualificação desse professor? A gestão. Se eu quero ter trabalhadores qualificados dentro da saúde, se eu quero ter trabalhador qualificado dentro da assistência, se eu quero ter mais quadra de esporte dentro do município, eu preciso também que haja um planejamento de gestão para que tudo isso aconteça. Eu preciso ter capacitação permanente de pessoal. Eu preciso ter orçamento e projetos feitos para atender aquela população. E tudo isso é gestão. Quem vai planejar tudo isso para que de fato aconteça e garantir que tudo isso aconteça é gestão. Certo? Então, a gestão da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dentro do plano decenal, ela vai estabelecer mecanismos e instâncias para articulação, coordenação e pactuação das responsabilidades de cada esfera de governo na gestão do plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Quando ele fala em cada esfera de governo, ele fala que também tem as competências que competem ao município, tem as que competem ao Estado e tem as que competem à União. Tem coisas que o município não tem autonomia sozinho, ele precisa da União para estar fazendo junto. Tem coisas que a União não pode estar fazendo, o município tem que estar lá na ponta para executar. Então, precisa dos 3 entes federativos estarem engajados nesse processo do plano decenal. E é isso que vocês vão pensar daqui a pouquinho, depois do lanche, lá nos trabalhos de grupo, certo? Então, gente, tenha um bom lanche. Muito obrigada pela atenção e daqui a pouco a gente se encontra de novo.
que eu não vou ver todos os vereadores mais. Porque já é terça-feira de manhã. A galera me tem mandado ontem para a sessão, filha do Senhor. Pois é. Mas aí, como não tinha ficado pronto. Se tivesse mandado nem me dizer. Aí convidava. Mas não tem nada não. Foi uma falha, mas a Cláudia sabia, só porque não